Fernando Nakagawa está aqui conosco, especialmente a gente pediu e o Naka veio. Naka, eu preciso saber como é que bateu essa fala de Jair Bolsonaro na elite do empresariado brasileiro, porque a Thaís apurou mais cedo com o Gustavo Uribe, nossa grande Thaís Herédia também, ela uma referência, que o mercado, a Febraban foi direta e reta, o que a gente quer é previsibilidade para poder baixar os juros e para a atividade econômica voltar, ofertar crédito, botar... O que a gente quer é isso, Bolsonaro ofereceu o pacote completo, Venezuela, Dilma, PT, que a pandemia levou à depressão, criticou a Carta dos Democratas, chamou o Lula de canalha e perguntou se os empresários iriam recontratar um funcionário que roubou. Terminou não aparentando muito otimismo, dizendo: estaremos, no plural, todos nós, daqui a pouco, no trenzinho, Cuba, Venezuela, Chile e Colômbia, o trenzinho da esquerda. Naka, como é que bateu no mercado? Boa tarde, Dani. A conversa ali teve um tom bastante civilizado, vamos dizer assim. Foi um tom tranquilo, amigável, ameno. Não foi uma reunião tensa, como algumas pessoas esperavam, ou a gente ouviu isso ao longo dos últimos dias por causa do documento que teve a assinatura da Febraban em defesa da democracia. Mas conversando com as pessoas que participaram, é possível perceber um certo tom de talvez frustração, talvez frustração não seja a melhor palavra, mas um pouco esse espírito, porque o presidente Bolsonaro fez a defesa da democracia a seu modo, é preciso reconhecer, mas fez ali, da maneira dele, e bateu na tecla de velhos assuntos que hoje não necessariamente fazem parte da lista de prioridades do setor financeiro dos grandes bancos brasileiros. Então, quando o presidente conversa com este grupo de 33 dos principais nomes do mercado financeiro brasileiro, destaco aqui alguns deles: Otávio de Lazari, presidente do Bradesco, Daniela Marques, presidente da Caixa, Fausto Ribeiro, do Banco do Brasil, José Beringer, do Banco XP, Citibank, Santander, Itaú Unibanco, BTG, toda a elite, quem manda no sistema financeiro, estava lá ouvindo o presidente Bolsonaro. Mas aí, quando o presidente Bolsonaro defende a democracia, ok, perfeito, é este o tom que nós queremos. Mas quando volta a citar esses problemas, esses itens, esses itens da pauta bolsonarista, a Venezuela, Cuba, o presidente Bolsonaro mostrou uma foto de Lula com o Daniel Ortega. Merece crítica, sim, mas não era este o tom ou a pauta que eles estavam esperando para este encontro. E aí, Dani, eu tive acesso a alguns trechos do documento, do discurso do presidente da Febraban, em que ele deixa muito claro que a indústria bancária conversa com todas as autoridades, não apenas com o presidente Bolsonaro ou com o candidato A, B ou C. É um setor que trabalha em colaboração com as autoridades constituídas e é assim hoje e sempre foi. A Febraban é pautada por esse espírito e não seria diferente com o presidente Bolsonaro. E também um trecho interessante que, segundo o presidente da Febraban, o Brasil precisa superar seus enormes desafios e nenhum ator político ou nenhuma instituição pública ou privada tem condição de fazer algo isoladamente, ou seja, defendendo esse espírito de que a solução para o Brasil, para os problemas da economia brasileira, são coletivos. E como a Thaís mencionou, também ouvi isso, de que o pessoal do setor financeiro quer previsibilidade. Eles não querem regras favoráveis ao setor, o que eles querem é previsibilidade com um horizonte que mitiga as incertezas e aumente a confiança dos agentes econômicos. E aí, Dani, é interessante porque hoje qual que é o grande ponto de interrogação do setor financeiro? É entender para onde vai a economia. E sobre isso, infelizmente, o presidente Bolsonaro falou praticamente nada. Isso é impressionante, né? Quando o Naka fala, ele fez a defesa da democracia do jeito dele, né? O Bolsonaro disse, né? Quem quer ser democrata não tem que assinar cartinha. Fazer cartinha qualquer um faz. Vai ver como é na democracia. Veja como os banqueiros estão se sentindo na Argentina. E Bolsonaro segue dizendo que, entre eles, nós aqui, que somos adultos, né? Precisamos saber o que está acontecendo. E aí ele pergunta se daria uma segunda chance para alguém que te frustrou, né, numa referência velada aí a Lula. E aí ele diz, né, que o voto é a alma da democracia, que o que ele está pedindo nas eleições é transparência, que pode discutir a função das forças, mas não impedir o trabalho. E aí ele diz, olha a minha cara,
vê as minhas ações e me julga por isso. Uma cartinha eu não vou assinar. O que ele está dizendo se o que precisa é minha assinatura, não tem. Mas olha aqui para mim, vê o que eu estou fazendo, vê o meu trabalho, vocês sabem como eu sou e tal. Naka, eu vou seguir com você falando sobre esse assunto. Posso só mais um detalhe sobre essa... Eu só quero pedir para o Edu, enquanto você fala, trazer o Lorival Santana. Ele falou com Davi Vierros, que é secretário do presidente do Chile, traz a informação para vocês em instantes. Fica aqui comigo esse trio, essa dupla pesadíssima. Segura a tela, porque a televisão pode cair aí, gente. Muito peso essa dupla. Naka, com você, passo em seguida para Lorival Santana. Perfeito, obrigado, Dani. Não, só um aspecto que é interessante, porque o presidente da Febraban, Isaac Sidney, deu uma resposta de maneira muito elegante às reclamações que a gente ouviu, por exemplo, do ministro Ciro Nogueira, a taxa de juro praticada pelos bancos. O que disse o presidente da Febraban no evento à frente do presidente Bolsonaro? Abre aspas, há uma visão equivocada de que os bancos gostam de juros altos porque lucram mais com juros elevados, fecha aspas. Ele explicou ali que o juro é alto no Brasil porque no Brasil se recupera pouquíssimo do crédito emprestado em caso de inadimplência e pediu medidas do governo para que então o juro possa cair. Foi uma resposta à reclamação do próprio governo de que o setor financeiro cobraria juros elevados demais, por exemplo, naquela polêmica operação de crédito consignado com o Auxílio Brasil, Dani. Bolsonaro pediu, né, para os bancos entrarem, mas aparentemente não mudou a disposição dos bancões aí, porque exatamente o risco é altíssimo e para a imagem do banco depois, né, você faz o quê, né? O que vem aí depois é pedir para entrar num programa em que o governo pague e resolva a dívida das pessoas, porque senão fica difícil. Lorival Santana, eu fiz a encomenda, não é que ele falou, vou ligar para os meus amigos jornalistas, mentiu para você, telespectador. Ele ligou, foi pro assessor do presidente da República do Chile, que o atendeu e que traz agora informação. Segundo o governo chileno, o presidente Jair Bolsonaro errou ao fazer a tal afirmação na fala à Febraban. É isso, Lorival? Eu não citei o presidente Bolsonaro, eu perguntei para o José David Berrios se é correto dizer que 1/3 do território do Chile se tornará terra indígena. Ele disse que não, isso não é correto. Eu perguntei, existe uma porcentagem, né, de quanto do território indígena se transformará em terra indígena? Ele disse, não existe uma porcentagem. E ele é, de fato, o secretário de imprensa do presidente. Bom, então a afirmação, o Lorival explicou, deixou claro, né? Ele perguntou, é correto afirmar que 1/3 das terras chilenas serão demarcadas, consideradas indígenas? E a resposta que ele recebeu foi não. Naka, além disso, eu queria ver com você, para fechar aqui essa nossa super... Antes, deixa o Edu, sempre rapidíssimo no gatilho, né? Mas Lorival Santana, é isso, esse é Lorival, pronto, tá aqui. É isso, muito obrigada. Que trabalho, né? E que incrível fazer isso diante dos seus olhos. Você viu o pedido, ele já conseguiu, já trouxe. Sensacional. Sou muito fã. Obrigada, Louri. Naka, para a gente fechar aqui, falando ainda sobre repercussão de Bolsonaro na Febraban, se você chegou agora, o presidente fez uma fala bastante forte à Federação dos Bancos, com pesos pesadíssimos, né? Ouviu um pedido de previsibilidade, ouviu um pedido aliás, uma espécie de defesa também, né, Nakagawa, olha, o crédito no Brasil tá caro porque a situação da macroeconomia não tá deixando a gente baratear o crédito. Houve alguma menção a Pix ou a ambiente de negócios que também possa ter conexão com as críticas que o governo vem espalhando contra os bancos nas últimas semanas, desde a adesão da Febraban ao texto pela democracia da Fiesp? Por parte dos bancos, não. No discurso do presidente Bolsonaro também a gente não ouviu nada, mas por parte dos bancos, no discurso ali, não houve nenhuma menção a isso, porque para o sistema bancário, quem entende, quem já olhou um balanço por dentro, entende como funciona o sistema bancário, o funcionamento de uma casa bancária, sabe que este é um não assunto. Porque, de fato, bancos hoje fazem menos TEDs e DOCs, que cobravam antigamente, mas hoje fazem PIX, que não é cobrado, mas há uma infinidade de outros serviços e produtos financeiros que essas casas bancárias conseguem
cobrar e realizar a partir da ampliação do sistema do relacionamento financeiro que os clientes têm. Então, Pix é um não assunto ali, foi um não assunto, porque é um não assunto para o sistema financeiro. Eu estava falando com a Renata no horário de Brasília na quinta-feira, né? Eu estava vendo uma entrevista do Alexandre Schwartzman, que é um economista, e ele é famosíssimo pela forma muito ácida, né, de falar. O Schwartzman é uma pessoa incisiva e ele tratou na galhofa, né? Assim, não, é porque como eu sou economista, trabalho para banco, assinei o Manifesto pela Democracia por causa do Pix, kkk. Porque, na verdade, né, ampliou a cartela de clientes e banco, gente, banco nunca perde. Se tem uma instituição financeira no Brasil que não perde, é banco. Banco nunca, quer dizer, uma instituição que nunca perde no Brasil é a financeira, são os bancos. Outro dia eu bati o olho num gráfico que mostrava o lucro das instituições financeiras no Brasil. E assim, não tem sobe e desce, é uma escadinha sempre para o alto e avante.